Bom dia, irmãos. É estranho assumir esse púlpito. Eu gosto mais daquele púlpito ali, das crianças. Ele é mais suave, não treme tanto as pernas. Muito bem. Quero compartilhar hoje com vocês um salmo, é o Salmo 127. Vamos abrir as nossas Bíblias lá. Salmo 127. Eu vou ler todo o salmo, é um salmo curtinho, apenas 5 versículos, mas eu quero me concentrar só no versículo 3, que é exatamente o tema que a gente vai abordar hoje pela manhã. Meu filho, minha herança. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, que nos ensinas, que nos corrige, que nos orienta. Sabemos a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros quando abrimos a Tua palavra e buscamos o ensino correto para as nossas vidas e, em particular, para as nossas famílias. Ajuda-nos, ó Pai, aqui hoje pela manhã, a tirarmos lições preciosas para as nossas vidas, que possamos aplicá-las na criação dos nossos filhos. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O Salmo 127 faz parte de um grupo de salmos que são chamados por alguns estudiosos como os salmos da família, ou salmos do lar. E aqui serve até o Mauro Júnior aí, serve de, talvez, Mauro, depois a gente pensar aí num grupo de escola dominical, um professor para desafiar a gente desses salmos. São salmos bem interessantes que pensam de uma forma mais direcionada para a família. Esse salmo foi escrito pelo rei Salomão, o filho de Davi, e ele nos lembra que o Senhor nos presenteia com a família. E nós precisamos valorizar essa família e cuidar dessa família. Podemos dividir o Salmo em duas partes. A primeira parte, nos 2 primeiros versículos, ele está falando sobre os fundamentos para uma família bem-sucedida. E ele nos diz que, você pode facilmente notar isso, que a família bem-sucedida não é aquela que acumula bens e riquezas. Não, a família bem-sucedida é aquela que é construída e protegida pelo Senhor. Na segunda parte, que vai do versículo 3 até o versículo 5, ele passa então a falar sobre os frutos de uma família bem-sucedida. E olha que coisa interessante. Lemos que o fruto da família bem-sucedida não é fama, não é poder. O que é? Qual é o fruto da família bem-sucedida? No versículo 3, ele diz que são os filhos. Olha que coisa interessante. Então, a família bem-sucedida, ela tem como fruto principal os seus filhos. Lemos que esses frutos, nós vamos ver que esse fruto é muito especial ao Senhor. Logo no início, Salomão diz que os filhos são uma herança e galardão do Senhor. Quando ele diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A maioria dos estudiosos acredita que esses termos herança e galardão se equivalem. Por isso eu não vou muito me ater à ideia de galardão. O termo galardão significa salário recebido por um trabalho que é executado. E o termo herança na Bíblia sempre sugere a ideia de segurança, a ideia de força, a ideia de permanência. E quando você pensa em herança, no caso, na Bíblia, você vê que os filhos eles conservavam o nome da família e garantiam a continuidade daquela família. É interessante você notar que o mistério da concepção ele pode ser examinado, pode ser dissecado e, até certo ponto, manipulado pelos homens. Mas a criança vem do Senhor. Os médicos podem fazer o que eles quiserem, mas no final é do Senhor que vem os filhos. Se os filhos são negados,
Deus é quem nega. Se os filhos são concedidos, Deus é quem os concede. Eu nunca me esqueço, logo quando nós começamos o processo para termos filhos e tivemos que entrar no processo de inseminação artificial e depois, no final do processo, eu ouvi do médico uma frase que é muito interessante. Ele disse, olha, é bom que o senhor saiba que esse processo é um processo que o percentual é muito baixo para que possa ter êxito. Geralmente é em torno mais ou menos de 25% só dos pais que fazem esse procedimento que têm filhos. Só que vocês são crentes, né? Crente não funciona esses números. Eu achei muito interessante ele dizer isso. Crente é diferente. Eu não sei explicar não, mas é diferente. Realmente foi diferente. Deus não nos deu uma filha, nos deu 2 filhas com esse processo. Então, os filhos vêm do Senhor. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estudar na Bíblia que Salomão, lá em 1 Reis 11:3, diz que ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, interessante, aí tinha 700 mulheres, 300 concubinas, daí 1.000 esposas, sei lá como é que a gente pode chamar. Mas, independente disso, quando a gente vê um número tão elevado de mulheres, logo se pensa, Salomão tinha muitos filhos, né? Não. Salomão, contrariando toda a lei, e é algo muito interessante, ele só é registrado apenas um filho dele. E eu fui fazer várias pesquisas, verificar, e parece que realmente ele só teve um filho. Eu queria que a gente pensasse, eu não vou mergulhar nesse tema, que acho que é um tema que deve ser mais aprofundado, talvez, pelo pastor Mauro lá na frente, mas é algo muito interessante a se pensar. Quando pensamos em herança, devemos ter em mente pelo menos 2 coisas. Primeiro, herança vinda de Deus sempre é uma coisa boa. Não dá para me imaginar nunca que Deus me deu uma herança, mas essa herança é meio complicada, tem defeitos, tem problemas. Não. Talvez eu cause algum problema, talvez eu transforme ela num defeito, coloque defeitos nela, mas Deus não. Apesar das comemorações dos dias das crianças, a sociedade vem adotando uma atitude muito hostil com relação à criação de filhos. Eu não sei se vocês já ouviram, mas comumente a gente escuta alguns argumentos que me deixam às vezes triste, principalmente quando alguns desses argumentos vêm até de pais crentes. Quando a gente escuta que eles filhos interrompem carreiras promissoras. Então, ou seja, eu abro mão da herança do Senhor e prefiro uma carreira promissora. Filhos bagunçam o orçamento da família, no caso do casal. Filhos alteram o nosso estilo de vida. Filhos nem sempre saem do jeito que nós queremos. Essas frases são frases vindas de pessoas que, penso eu, não conhecem o Deus que diz, a herança do Senhor são os filhos. Por quê? Porque se conhecerem, talvez não estejam confiando nesse Deus. Porque se Deus diz que é uma herança, quem é que não quer uma herança aqui? Quem é que aqui não gostaria de ter uma herança? E quando eu penso que essa herança vem do Senhor, o desejo que fica no meu coração ainda deve ser bem maior. Nós devemos pensar também que a herança precisa ser cuidada e protegida. De que forma eu posso cuidar e proteger dessa herança? Primeira coisa é cuidando pessoalmente desse tesouro. Infelizmente, muitos pais têm terceirizado a criação dos seus filhos. Filhos cuidados muitas vezes por empregadas, por babás. E eu nunca me esqueço, certa vez, um pai veio falar comigo, não era aqui dessa igreja, mas ele disse, pastor, eu preciso da tua ajuda. Eu disse, pois não. Rapaz, se eu continuar batendo no meu filho, eu vou espancar ele. Ele apronta de todo jeito e tudo, eu não sei mais o que fazer. Mas tá bom. Então, deixa eu conversar com ele. Eu fui conversar com esse menino. Conversa muito boa, no final o resultado foi o seguinte, ele disse, tio, minha vida é muito complicada.
Eu passo o dia todinho sozinho em casa, com a empregada. Logo, eu faço o que eu quero. Assim que meu pai e minha mãe chegam, tome chibata. Eu apanho, tio. Apanho. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu não sei nem porque que eu apanho, mas eu apanho. Ele aprontava muito, mas aquele menino estava precisando de quê? Papai e mamãe. Aquele menino estava precisando de quê? De educação. Ele estava precisando de limites. Quem impõe são os pais. Babá, empregada, não faz. E, aliás, não é responsabilidade deles de fazerem. Muitos filhos estão sendo cuidados por avós. Nada contra vovô e vovó. Mas eu não vou deixar minha herança nas mãos da minha sogra e do meu sogro, nem muito menos da minha mãe. Muito interessante, algum tempo atrás eu estava disciplinando as minhas filhas e a minha mãe chegou e disse assim, não faça isso com a sua filha. Eu achei engraçado, disse, ora, a senhora pegava uma corda, colocava no armador, me botava de joelho debaixo da corda e depois, num tempo, chegava e metia chibata em mim. Eu nunca fiz isso com as minhas filhas, não. E agora eu não posso disciplinar minhas filhas. Ah, os tempos são outros. Eu achava muito interessante isso. Filhos cuidados pela internet, pela televisão, as famosas babás eletrônicas. Eu conheci uma criança, a família não é crente, mas eu conheci uma criança que desde cedo, logo nos seus 2 anos mais ou menos, o pai chegava de manhãzinha cedo, a mãe ligava ali a televisão, ele passava o dia todinho assistindo televisão. E ela tinha o maior prazer de dizer, meu filho não me dá trabalho. É um menino de ouro. Quando ele foi crescendo, ganhou um tablet. E aí, adivinha quem cuidou dele? Hoje, ele tem 10 ou 11 anos, é uma criança cheio de medos, cheio de ansiedade, com várias crises emocionais. Dá pena, você olha para o menino bonito e tudo, mas ele é tristonho. Você olha para ele como se ele tivesse carregado. Filhos criados pela internet. Mas também tem aqueles filhos que, infelizmente, são criados por psicólogos. É a nova onda agora que tem. Aí dizem, ixi, pastor, você é contra psicólogo? Eu não. Eu acho que eles têm o seu valor dentro de um contexto. Mas será que a gente não está exagerando nisso? É raro, às vezes, a gente chegar com uma criança e que está com qualquer dificuldade. Inclusive, papai e mamãe têm me levado do psicólogo. Psicólogo? Não tinha nada que aquele menino não precisa de psicólogo. Ele está precisando de alguém que escute ele. Está precisando de alguém que converse com ele. Será que nós perdemos a capacidade de ouvir os nossos filhos? Será que nós perdemos a capacidade de falar no coração dos nossos filhos? E aí, entrega para quem? O psicólogo. Todos os meus problemas estão resolvidos. Eu acho que se algum dia eu tiver que levar minha filha no psicólogo, eu estou ferrado. Porque se ela passar 1 hora com o psicólogo, ela depois vai passar 1 hora dizendo o que foi que ele disse, depois o que foi que ela entendeu, e depois o que eu vou fazer com as informações que eu recebi. Então vai ser uma dor de cabeça violenta. A pergunta é, vocês conversam depois com seus filhos, pelo menos para ouvirem o que esses psicólogos estão dizendo para eles, quais são as informações que eles estão retendo e como é que eles vão processar essas informações? Eu não sou contra, mas cuidado com a forma que vocês estão fazendo. Cuidado para vocês não estarem terceirizando a criação dos seus filhos, porque os resultados são tristes, são danosos. Além de cuidar desse tesouro, eu preciso proteger esse tesouro. Cuidar e proteger, cuidado, não tem nada a ver com transformar essa criança no centro do lar. Meu filho é especial, ninguém toca. Há uma tendência muito forte nos dias de hoje tornar os filhos como o centro do universo familiar. Com isso se cultiva o que muitos hoje chamam de filholatria, onde quem manda em casa é o Júnior. O Júnior é quem diz tudo. E ai do paizinho ou da mãezinha que for contrariar o Júnior. Você não tem noção do que o Júnior é capaz de fazer. O Júnior vira um bichinho.
Não é um bichinho fácil de tratar, não. Os pais, infelizmente, abandonaram a disciplina dos filhos, deixando que eles façam o que eles querem. E acham que com isso estão protegendo o seu tesouro. Provérbios 29:15 diz o quê? Vamos dar um pulinho lá bem rápido. Bem conhecido o texto, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Ixi, pastor, o senhor ainda é daquela época, é? O mundo moderno não permite mais isso não, pastor. Esse negócio de pegar e disciplinar filho, já era, pastor. Isso não existe mais não, o senhor está ultrapassado. É por considerar que a Bíblia é um livro ultrapassado que o mundo está do jeito que está. Nunca se produziu tanto adolescentes rebeldes. Nunca se viu tanto jovens frustrados. Casais desajustados. Famílias destroçadas. Motivo? Filhos que não são submetidos à disciplina e à vara da correção. A disciplina pode e vai proteger o teu tesouro. A falta de disciplina vai expor o seu filho a grandes inimigos. Certa vez perguntaram à filha de Billy Graham onde estava Deus nos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. E foi muito interessante a resposta dela. Ela disse o seguinte: simplesmente nós expulsamos Deus da nossa família. Como? Nós proibimos a oração em sala de aula. Proibimos a leitura da Bíblia nas escolas. Proibimos a disciplina com vara em nossos filhos. Adotamos padrões mundanos em nossos comportamentos. Simplesmente nós expulsamos Deus de nossas vidas. Ele viu tudo, mas nós não permitimos que ele fizesse nada. Deixar de aplicar a disciplina em nossos filhos é expulsar Deus da vida dos nossos filhos. É tirar a proteção desse tesouro maravilhoso que o Senhor nos deu. A terceira forma de cuidar e proteger é investindo de forma correta nos nossos filhos. Quem recebe uma herança, com certeza, a primeira coisa que você deve ter em mente é pensar na forma como eu vou investir aquele tesouro. A pessoa recebeu uma herança, eu quero dizer, como é que eu vou investir agora essa herança que eu recebi? Aí você vai pensar aí em fundos de aplicação, tesouro direto e tudo. Você vai fuçar uma maneira de investir essa herança, não é isso? Eu creio que sim. Muito bem. Como você tem investido o seu filho? Ah, pastor, sou até por fora. O meu filho estuda no melhor colégio da cidade. Aliás, não é só o melhor colégio, são os melhores professores, porque eu fui analisar cada um dos professores e vi que eles são top. Primeira linha. Os meus filhos fazem cursos de tudo que o senhor imaginar. Curso de inglês, chinês, japonês, tudo que o senhor imaginar, os meus filhos fazem curso. Eu invisto pesado nos meus filhos. Interessante. Você esqueceu de onde é que veio esse tesouro? O que é que diz lá, Salomão? Herança do Senhor. Logo, de onde é que vem esse tesouro? O tesouro vem do Senhor. Que tal investir na fonte do tesouro? Ah, se o tesouro vem do Senhor, eu vou investir na fonte. Significa investir na palavra do Senhor. Significa investir na igreja do Senhor. Significa colocar eles para servirem ao Senhor. Não é não? Não é a herança que vem do Senhor? Acho que essa herança que muitos pais receberam está perdendo o valor dia a dia por falta de investimento no lugar correto.
Falta de um devocional em casa. Fico triste quando eu converso com as crianças. E aí, como é que estão os devocionais? Tem feito devocional? Né, tio? É que não dá tempo. Não tem tempo. Ultimamente eu estou me achando o cabo mais irresponsável da face da terra. Esses meninos não têm tempo para nada. Eu vejo meninos de 7, 8 anos, não tem tempo para nada, os bichinhos. Dizem, rapaz, eu acho que eu sou o cara mais irresponsável da face da terra. A ausência de um culto em família, e quando se fala em culto em família, ixi, pastor, culto, ixi, negócio complicado, né? Não, irmão. Sabe o que é um culto em família? É você reunir seus filhos e ter um tempo ali de leitura da palavra de Deus, um tempo de oração, um tempo de compartilhamento. Porque quando a gente pensa de culto, a gente pensa, ixi, e agora? Precisa do Jailson para preparar os cânticos. Não. Não precisa nada disso, não. Se você sabe cantar, ótimo, cante. Se você não quer cantar, não cante. Mas a gente não adora a Deus só cantando, não. A gente adora a Deus em família, orando. Falta oração em conjunto nas famílias. Muitas vezes as famílias não se reúnem hoje mais nem no tempo de refeição. Cadê o Júnior? O Júnior está lá no quarto. Está jantando lá no quarto. Cadê o fulano? Está lá no outro quarto. Cadê o fulano? Está lá no outro quarto. E cada um tem um quarto e cada um está se isolando ali no seu canto e falta um tempo de oração em família. Porque nem na hora da refeição as famílias oram mais. Falta presença na igreja. E igreja, por incrível que pareça, virou quase que uma falta de opção. Eita, pastor, agora o senhor exagerou. Dizer que igreja é falta de opção? É. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes você já faltou ao culto por causa de um passeio? Ixi, pastor, também, né? Ninguém é de ferro, né? Qual o problema? Um passeiozinho de vez em quando. Não tem problema não. Vamos mais para frente. Quantas vezes você faltou um culto da sua igreja porque tinha um aniversário? Pastor, aniversário uma vez por ano, né? Vai acumulando. Quantas vezes você faltou porque foi fazer compras no shopping? Sabe, né? Isso aí. Pessoal, você não tem noção. Quando eu pergunto para as crianças assim, rapaz, faltou ontem, foi que houve? Foi tão bom o culto? Porque a gente foi fazer o mercantil. Mercantil? Vocês foram construir o mercantil? Não, o mercantil lá de casa, da família. No dia do culto. No dia do culto. Irmãos, desculpa. Igreja só vem quando tem outra opção. Se tiver outra coisa para fazer, tudo é mais importante do que a igreja. E vocês acham mesmo que com isso você está investindo bem nos seus filhos? Seja honesto. Eu conheço uma senhora, por acaso é minha sogra, eu gosto dela. Às vezes o pessoal tem cisma com sogra, mas eu gosto da minha sogra. Ela é muito famosa lá na igreja dela, porque dizem que ela é uma mulher de oração. E realmente ela é uma mulher de oração. Mas eu nunca me esqueço uma vez, não era casado ainda com a Marli, mas eu passava para pegar a Marli para ir para a igreja, a gente ia a pé juntos e tal. E um dia chegando lá, chegou uma irmã dela. Fazia muitos anos que ela não via essa irmã. Essa irmã chegou lá na casa dela e disse, oi, tudo bem? Tanta saudade e tal. Disse, tá bom, pode ficar aí que eu vou para o meu culto. Mas a sua irmã, que há tanto tempo você não vê, pois é, ela sabe que dia de domingo é dia do meu culto. E eu não vou me faltar o meu culto por nada, não. Se ela quisesse, ela tinha vindo um dia antes. Como ela não veio, ela espera, quando eu voltar do culto, eu converso com ela. Isso é ter o entendimento correto do que é o investimento na vida cristã. Será que Deus é prioridade na minha vida? Será que a igreja de Cristo é prioridade para mim? Como você poderá cobrar depois ao seu filho aquilo que você mesmo não fez? Você acha que o seu filho vai olhar para você e dizer assim, papai e mamãe, não falta um culto. Prioridade total. Deus é prioridade na vida do papai e mamãe. Vocês acham que seu filho hoje diria isso de você? Seja honesto. Talvez não. Talvez você tenha uma dificuldade muito grande depois de cobrar do seu filho. Menino, vamos para o culto. Não, pai, hoje não vou não. Porque
Está passando um filme bom aqui, eu vou assistir. Está passando um programa legal na televisão, eu vou assistir. Que é isso, meu filho? Aqui em casa a gente não falta culto. Quem disse, pai? Quantas vezes só faltou culto para ir para fazer outra coisa? Irmãos, nós precisamos investir o nosso tesouro no lugar correto. E interessante que existe um operador financeiro, vou usar esse nome com cuidado, mas alguém que conhece muito bem riqueza, muito, sabe o que é tesouro como ninguém. E ele diz algo que eu acho que deveria balizar cada um de nós. Mateus 6:20, o que é que diz? Vamos lá bem rápido. Mateus 6:20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Olha que coisa interessante. Quer dizer que eu não devo investir aqui, não? Não, é no céu. Deixa eu contar um segredo para vocês. Tem um agente financeiro do céu aqui na terra, vocês sabiam? Um agente financeiro, ó, que massa. Vamos conversar com esse agente financeiro. Sabe quem é? A Igreja de Cristo. Temos várias sugestões de investimentos para o seu filho. Venha falar conosco, fale comigo, pastor Mauro. Eu tenho certeza que a gente pode orientar como você pode investir bem essa herança que Deus lhe deu. Mas Salomão encerra dizendo que os filhos são flechas do Senhor, quando ele diz lá no versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Salomão continua o salmo, dizendo que os filhos são flechas na mão do guerreiro, e a flecha era o principal meio de defesa, não só de defesa, mas também de ataque nos tempos antigos. E como flechas, os filhos também representam uma forma de proteção aos pais. Então, quando nós pensamos nos filhos, pensamos na defesa contra a solidão, pensamos no auxílio em momentos difíceis, de enfermidade, pensamos em filho como um socorro presente na hora da velhice. Mas como flechas, os filhos precisam ser direcionados. Uma flecha jogada de uma forma errada, de uma forma incorreta, com certeza, primeiro, ela não vai servir de nada. E segundo, ela pode, ao invés de acertar o alvo, acertar num lugar indesejado. Então, cuidado com as nossas flechas. Aliás, interessante, quando a gente fala em flecha, em acertar o alvo, o que significa a palavra pecar? Pecar significa errar o alvo, né? Interessante. Então, nós podemos muito bem pensar, quando utilizamos a flecha, quando nós não acertamos o alvo, nós estamos pecando. Isso mesmo. Utilize bem essa flecha. Nunca esqueça que ela veio do Senhor. Para onde você tem direcionado as suas flechas? Você tem direcionado elas de uma forma correta? Elas estão acertando o alvo de uma forma correta? Pense nisso. E, por final, no versículo 5, ele diz, os filhos são motivo de alegria no Senhor. Quando ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A palavra-chave aqui é que o homem que tem filhos, ele é feliz. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O termo vai descrever a prosperidade, tanto material quanto espiritual, enfatizando o bem-estar daquele casal que tem filhos. Cada filho é uma nova fonte de vida para os pais. Quando eu penso na alegria, proteção, quando eu penso até mesmo de uma forma santa, o chamado orgulho santo, né, de termos os nossos filhos, isso sim agrada ao Senhor. Nunca esqueça que cada filho é uma representação de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Está sobre nós a responsabilidade de transformar essa imagem e semelhança da melhor maneira possível.
Nunca me esqueço de um livro do MacArthur que ele diz, assim, você vê aquela criancinha ali, coisa mais linda do mundo, fofinha, toda, né, dá vontade de apertar e tudo e tal, mas se você não colocar coisas boas ali dentro, ali não vem nada de bom, não. A natureza ali é totalmente pecaminosa. Não espere que nada saia de bom dali, não. Só vai sair de bom se você colocar. Acho muito interessante essa ideia que ele traz. Então, apesar de ser difícil criar filhos, eu sei que não é fácil, principalmente na sociedade que nós vivemos, Deus quer que eles sejam fontes de alegria para cada um de nós. Quando você pensa no seu filho, você pensa no fardo, uma carga pesada, meu filho. Ou você pensa, que coisa gostosa, meu filho. Que prazer imenso, essa herança, esse tesouro maravilhoso que Deus me deu. Eu quero encerrar com algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, meus filhos são herança do Senhor? Responda no seu coração. Segundo, como é que eu tenho cuidado dessa herança? Eu tenho investido de forma correta? Eu entendo a minha responsabilidade? Terceiro, eu tenho valorizado essa herança mais do que qualquer outra coisa que eu possuo? Eu valorizo essa herança mais do que meu emprego, mais do que qualquer outra coisa que tenha ao meu redor? E por último, meu filho sabe que ele é para mim como uma herança do Senhor? Você já disse isso para ele? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa breve meditação da Tua Palavra. Ensina-nos a cuidar dos nossos filhos, de tal maneira que eles possam ser uma fonte de bênçãos, não só para as nossas vidas, mas para a vida de qualquer pessoa que entre em contato com eles. Que eles possam refletir a Tua imagem, a Tua semelhança, de uma maneira tal que o mundo possa ver neles a Tua luz brilhando. Ajuda-nos, ó Pai, nos dá sabedoria. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.